Ótimo. Deixa eu só abrir também o meu chat aqui. Então é o seguinte, pessoal, hoje é uma espécie, né? A gente tem feito esses encontros sempre quando a gente lança o edital para o mestrado e para o doutorado do PPGL, né? Que é o nosso programa de pós-graduação interdisciplinar em estudos do lazer, para que vocês possam sanar qualquer dúvidas que vocês tenham, né? Tanto quanto ao processo de seleção do mestrado, que tem algumas características, tá? Quanto ao processo de seleção do doutorado também, tá? Talvez eu não consiga esclarecer mínimos detalhes aqui, mas dá para a gente conversar, dá para a gente sanar as principais dúvidas, caso vocês tenham, né? E aí eu queria convidar vocês tanto para abrirem as câmeras, caso vocês queiram, tá? Como usar o chat também, tá bom? Então, só para eu me apresentar aqui para vocês, meu nome é César Teixeira Castilho, eu sou professor efetivo do PPGL, tenho feito esse tira dúvidas, né, nos últimos anos também, e fui subcoordenador do programa de pós-graduação nos últimos 2 anos, junto com o professor Helder. Atualmente, eu não estou na coordenação mais, mas eu faço parte do colegiado do PPGL também, que é o órgão responsável pelas decisões principais que concernem o nosso programa de pós-graduação, tá bom? Então, eu queria abrir para vocês aqui, tá? Para quem quiser perguntar, pode ser no chat, como eu já falei para vocês, ou pode simplesmente abrir os microfones aqui para que eu possa tentar respondê-los, ok? Então, sejam todas e todos bem-vindos aí. Vamos lá, João. Boa tarde, professor. Tudo bom com o senhor? Tudo bom, João? Tudo ótimo. Eu não sou de Minas Gerais, eu sou de Sergipe. E eu vi Sim. no edital que vocês têm a disponibilidade de enviar a prova para algum departamento daqui da Universidade de Sergipe, para que eu consiga realizar aqui. Mas que para tal eu tinha que preencher um formulário. Na verdade, o professor, né, que fosse aplicar a prova, precisava preencher esse formulário. Sim. Só que eu não achei esse formulário em lugar nenhum. Eu até mandei e-mail para a comissão, né, tanto para a comissão de seleção quanto para o e-mail do próprio programa, e ainda não me responderam. Eu mandei ontem, então tudo bem. Mas o senhor sabe como é que eu posso acessar esse formulário? Ótima pergunta, João. Se você está falando especificamente para o mestrado, né? Que tem a prova. Isso mesmo. Beleza. Beleza, João. Então, como você mandou ontem, tá? A gente até teve reunião do nosso colegiado ontem. Então, aqui, pelo próprio suporte aqui, porque, na verdade, a gente está fazendo essa reunião aqui junto com a secretaria, tá bom, João? Então, o nosso secretário, que é o Daniel, tá? Que está aqui conosco, acabou de falar, então, que o formulário vai estar disponível no nosso site, tá? Muito em breve. Então, como você mandou ontem, você pode ficar tranquilo, então, que a gente envia hoje para você, tá bom? E aí tem essa possibilidade sim, tá? Tá Lembrando, certo. João, só para tirar dúvidas aqui quanto a esse processo do mestrado, tá? Então, no mestrado, gente, diferentemente do doutorado, a gente tem uma primeira etapa, tá? Que é uma prova teórica aberta, com referências bibliográficas, então, que já estão disponíveis para vocês, e ela é de caráter eliminatório, tá? Então, é uma prova teórica que não ocorre no doutorado. O doutorado é a análise do projeto diretamente, e essa prova, João, a gente vai ler ela, né? Depois a gente vai ver como que isso funciona com o seu departamento. A gente lê ela de maneira cega, né? Ou seja, você não pode colocar o seu nome nela para que a banca possa ler sem saber quem que fez, tá bom? Então a gente tenta fazer isso para que tenha o que a gente chamaria de uma leitura cega, tá bom?
Então, muito provavelmente, João, tudo vai estar certo hoje para você, tá bom? Beleza. Bom lá, agora a gente tem quem que levantou a mão aí, pessoal? Quem levantou pode falar. Tiago, vamos lá, Tiago. Boa tarde, tudo bem, professor? Boa tarde, beleza. Olha só, eu não sei se outras pessoas também tiveram essa dificuldade, mas alguns links das referências não estavam abrindo em alguns diferentes navegadores que eu tentei. Eu queria saber se outras pessoas também tiveram, se vocês sabem se foi algo geral ou se foi um erro meu mesmo. Ô, Tiago, a gente teve um problema parecido na seleção passada. Você saberia falar qual foram esses links? Porque talvez a gente consiga pegar essas obras, porque essas obras elas tinham sido lançadas de uma forma recente, se não me engano, e a gente estava com dois problemas no edital passado também. Eu não sei se isso foi solucionado, mas eu posso ver isso para vocês. Você saberia falar quais são? Eu anotei, mas eu não estou com isso em mãos agora, mas eu vou tentar descobrir, e aí até o Ah, nosso o final do nosso encontro eu te falo. beleza, então, Thiago, muito obrigado, tá? Valeu, porque aí eu também posso ficar responsável aqui em Perfeito. olhar isso para vocês, tá? Alguma dúvida, Thiago, frente a essa prova, a essa parte? Não, Tirando isso? Não? tranquilo, tranquilo, tá bem tranquilo. Beleza. Uma Tranquilo, outra então. dúvida, eu acho que, não sei se eu estou passando na frente de outra pessoa que tenha Não, mas levantado a você mão, pode falar, tá tranquilo. é que eu formei há muito tempo, eu formei em 2012, então estou longe da área acadêmica há um bom tempo. E eu não sei se aquela lista dos professores que fazem parte de cada linha de pesquisa, se ela está atualizada no site. Eu sei, por exemplo, que José Alfredo ele já não está fazendo parte desse processo, ou eu estou enganado? Eu queria Deixa só eu saber. falar para vocês como que isso funciona, então, Thiago. É, aquela lista, porque na verdade é assim, é, aquela lista ela está atualizada sim, tá? Só que todo o processo de seleção, os orientadores ou os professores que compõem o corpo docente da pós-graduação, eles oferecem ou não oferecem vagas, tá? Então, isso depende do momento que o professor está, se ele está com orientandos de mais, orientandos de menos, se ele está em algum cargo de chefia, né? Então, todo o processo de seleção, a gente pede para os professores nos informarem, né, dentro do colegiado e da coordenação, quantas vagas que eles vão abrir para aquele processo de seleção. Pode acontecer, Tiago, de algum professor não ofertar vaga, tá? Então, isso é possível. Então, por exemplo, você estava falando especificamente do professor José Alfredo, tá? Ele faz parte, sim, do corpo docente, mas pode ser que ele não tenha ofertado vaga para esse processo de seleção, que eu acho que ele não ofertou, tá? Mas isso não quer dizer que ele não esteja no programa. Então, ele está no programa, ele é um professor efetivo, e aí é o seguinte, eu acho que muitos de vocês devem ter um pouco de dúvida sobre como que é esse processo também de escolha, né? Vocês devem apontar dois possíveis orientadores para a pesquisa de vocês, mas ao mesmo tempo tem uma discussão entre o corpo docente também sobre aqueles temas que interessam os professores. Então, é uma espécie de um match ali, entendeu? Você quer alguém, mas a pessoa também tem que estar disponível para orientar aquela temática e tem que ter vaga. Então, não é uma escolha direta, mas a gente vai sempre procurar também as pessoas interessadas por aquele tema.
ou por aquele projeto, tá? Então, isso é uma discussão que acontece entre o corpo docente, tanto para o mestrado quanto para o doutorado também, tá? É claro que existem algumas temáticas, né, que as pessoas já sabem ali que aquele professor trabalha, tem muita gente que já faz disciplinas isoladas anteriormente, já tem uma proximidade com os professores, então já sabe mais ou menos o que aqueles professores trabalham e quais são as temáticas que eles abordam, tá? Mas isso não quer dizer, gente, que uma pessoa que não conheça o nosso programa não possa chegar com um projeto novo e isso gerar interesse, tá? Pela qualidade, pela originalidade do corpo docente também, tá? Então é uma espécie, né? Vocês apontam ali quem vocês querem, né? E as outras e o corpo docente também articulando ali também demonstra esse desejo em ser orientador daquela pesquisa, tá bom? Perfeito. E essa nossa escolha, ela acontece no momento que a gente executa a inscrição. Isso. Aí você vai poder, Tiago, indicar 2 professores. Aí qual que é a minha dica para vocês, pessoal? Procurem saber quem são esses professores, entrem no Lattes desses professores para vocês saberem o que que eles têm pesquisado, como que eles têm pesquisado. Então, por exemplo, a gente tem as 3 linhas, né? A gente tem a linha 1, a linha 2 e a linha 3. A gente vai ter professores específicos de cada linha. Ao mesmo tempo, a gente tem professores que podem orientar 2 linhas ou até 3 linhas. Então, fiquem sempre atentos a isso, para que esse interesse pela temática também seja direcionado para aquele professor que já esteja, que tenha feito pesquisa dentro de uma área específica, tá? Então, por exemplo, né, a linha 1, ela é mais ampla, né, ela é mais voltada para cultura, identidades, ou seja, até uma linha com uma demanda maior, tanto de alunos quanto de professores. A linha 2 ela é mais voltada para memória e história do lazer, né, um pouco mais específico, ou seja, pesquisas mais voltadas para a área histórica. E a linha 3 é mais voltado para políticas públicas e formação e atuação profissional dentro do campo do lazer, tá? Então, assim, estudem também as informações que existem sobre o programa de pós-graduação no site. O nosso site ele é bem atualizado, tá? Ele tem as informações ali mais recentes, então estudem sobre isso, tá bom? Eu acho que o Daniel mandou uma mensagem aqui, né, falando aqui que a gente recentemente, né, a gente ganhou a nota 6, lembrando que a nota máxima é 7, então o nosso programa de pós-graduação hoje é quase nota máxima, né, dentro dos conceitos da CAPES, né, e ele é de uma linha, tá, gente, que a gente chama de uma área de interdisciplinaridade. Então, só para lembrar para vocês que é um programa de pós-graduação interdisciplinar, tá? E aí ele relembra que a gente, né, que a linha 1, então, é identidade, sociabilidades e práticas de lazer, que é a linha que tem mais demanda, também é a linha que tem mais vagas também, né? Memória e história do lazer é a linha 2, e a linha 3, como eu falei para vocês, é formação e atuação profissional e políticas públicas no âmbito do lazer, tá? Pode falar, Júlia. Boa tarde. Boa tarde. Eu não sou, eu fiz o mestrado, né, na Universidade Federal de Juiz de Fora. Então, eu estou começando a conhecer o corpo docente agora, tudo. E aí eu olhei isso que você está falando, né, de olhar o Lattes e tal, para ver qual a linha que a gente se identifica mais e tudo.
Só que eu também queria saber outros formatos, assim, para a gente conseguir ter essa aproximação com os professores. Então, por exemplo, assim, eu vi que teve abertura, infelizmente eu perdi da disciplina isolada, aí eu queria perguntar se vai ter uma nova abertura de disciplina isolada para o segundo semestre, e também sobre os grupos de estudo, assim, se é possível um pesquisador externo participar e como que a gente faz para fazer. É só assim, tem uma lista lá no site que eu já li, mas é só o quê? Mandar um e-mail, perguntar como que eu posso participar desses grupos de estudo, sendo de fora da Federal de Minas. Beleza, Júlia. Ótima pergunta, tá? Então, vamos por parte. A gente sempre abre vagas para disciplinas isoladas para os alunos externos todo semestre, tá? Então, todo semestre a gente abre. Então, se não deu para você fazer esse semestre, você pode fazer no próximo semestre. É uma ótima maneira de se conhecer o programa de pós-graduação, ao mesmo tempo, é uma ótima maneira de estreitar a sua relação com um determinado professor, né? Então, no meu caso, tá, gente? Eu fiz mestrado no PPGL entre 2011 e 2013. Antes de tentar a seleção, eu fiz disciplinas isoladas dentro do programa de pós-graduação, para depois tentar, tá? Mas isso não quer dizer que tenha que ser sempre assim, não, tá, gente? Forma nenhuma. Só estou falando que é uma das estratégias. Ao entrar, ao fazer essa disciplina, eu comecei a frequentar o grupo de pesquisa de uma das professoras com quem eu fiz essa disciplina, tá? No meu caso, a aproximação foi realmente presencial ali. Mas, Júlia, se você mandar e-mail para qualquer professor, ele vai te explicar como que funciona a dinâmica do grupo de pesquisa dele ou dela, tá? E como que você faz para participar, porque isso depende muito. Então, existem professores cujos grupos de pesquisa se encontram, por exemplo, de maneira quinzenal, tem uns que encontram de maneira mensal, tem uns que encontram de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses, então isso depende. E também existem professores que os encontros são presenciais, outros que eles são remotos, outros que são híbridos, né? Então isso tudo depende. Então, eu acho que por e-mail é a melhor forma que você tem de se aproximar desses grupos de pesquisa, mas eu sugiro também para quem queira se aproximar de uma maneira, né, mais forte, né, que você frequente essas disciplinas que a gente abre todo semestre, né, porque aí realmente você vai estar em sala de aula, você vai conhecer esses professores, e assim, gente, a gente está com muito evento, muito evento. Na semana passada, por exemplo, a gente teve uma defesa de uma aluna minha do mestrado, e a gente teve a presença da professora e pesquisadora Silvana Gellner, né? Ela, então, esteve em BH para a banca, e aí a gente aproveitou a presença dela e a gente fez um evento da pós-graduação sobre o futebol feminino. Tá? Então, há 2 semanas atrás, a gente teve o primeiro encontro internacional de história do lazer, coordenado pela professora Flávia, que é da linha 2, com pesquisadores franceses que estavam aqui, pesquisadores do Canadá também. Então, foi um momento de troca maravilhoso, e que a gente vê que muita gente nem fica sabendo, assim. Então a gente estava com a presença de um dos maiores historiadores do futebol e do lazer do mundo, tá? Que é o Paul Diety, né? Que é um professor lá da França que esteve presencialmente aqui conosco. Então aproveitar também tudo que a pós-graduação oferece para a gente em termos de formação. E é assim que a gente vai se fazendo conhecido, né? É assim que a gente vai fazendo essa rede de sociabilidade acadêmica, que é super importante, né? Júlia, não sei se ficou claro para você, tá?
Excelente, obrigada. Até participei Nada. desse encontro Ah, também. que ótimo. Muito bom, Júlia. Parabéns. Vamos lá, vamos lá, gente. Mais alguém que queira perguntar algo? Fiquem à vontade, hein? Pode ser qualquer pergunta, tá, gente? Não tem pergunta boa aqui, não, nem pergunta ruim, não, hein? Boa tarde, eu de novo, né? Fala, João. Em relação ao começo das aulas, caso a gente seja aprovado, né? Caso sejamos aprovados. Eu sei que a previsão é para agosto, mas tem alguma data, tipo meio de agosto, começo de agosto? Como é que funciona? Ô, João, o nosso semestre começa, né? Se não me engano aqui, deixa eu olhar a data direitinho no nosso calendário, porque a gente teve greve, mas agora a gente está com o calendário todo certinho, né? A gente voltou a ficar com ele certo. Então, deixa eu só pegar aqui certinho a data para você. O encerramento do período letivo aqui está marcado para o dia 4 de julho, tá? E aí a volta do segundo semestre já acontece, deixa eu ver aqui, no dia 3 de agosto, tá? Então, assim, as disciplinas, elas podem iniciar a partir do dia 3. Isso pode variar um pouco, tá, João? De um professor para o outro, a gente tem algumas disciplinas que são condensadas também, tá, gente? Então, tem alguns professores que preferem a disciplina dar aula, por exemplo, durante 2 semanas, várias horas, né? Gente que não tem, por exemplo, muita disponibilidade ao longo do semestre, ou que é uma pessoa que mora em outro local. Então, assim, a disponibilidade de vocês para fazer mestrado e doutorado, ela tem que ser ampla, principalmente durante o período de créditos, né? Que vocês têm que cumprir os créditos. Então, no caso do mestrado, por exemplo, o primeiro ano ele é totalmente presencial, tá? Totalmente presencial. A gente não trabalha mais com disciplinas remotas, a não ser em algumas situações raras, tá? Então, todas as aulas são presenciais, e aí a gente pedir que essa presença ela tenha que ser massiva, até porque a gente pede também essa participação dos discentes dentro da organização da pós-graduação, com esses eventos, com essas participações todas, tá? Ou seja, vivenciar realmente de maneira presencial a pós-graduação, seja mestrado, seja doutorado, mas principalmente nesse período de créditos, tá? Então, não é que sejam os 24 meses no caso do mestrado, nem os 48 meses no caso do doutorado, mas pelo menos 50% disso, tá bom? Vamos lá, o Marcos está perguntando aqui, boa tarde, em relação à língua estrangeira, ao requisito de já ter cursado, ou posso me candidatar ao mestrado com curso de língua em andamento? Marcos, você pode fazer, tá, essa validação da questão da língua estrangeira, ela é feita ao longo do curso. E a nossa faculdade de letras é responsável por aplicar essa prova para quem não tem um certificado de proficiência, tá? Mas que seja feito, né? Que seja assinado por um órgão oficial também, tá, gente? Então, por exemplo, né? A gente vai aceitar um certificado de proficiência em língua inglesa, né, com órgãos oficiais, ou seja, cultura inglesa, né, ou seja, esses órgãos onde se aplica essas provas de maneira oficial, tá? A mesma coisa, língua francesa, né, e a língua espanhola também. Mas vocês não precisam ter certificados anteriormente à entrada, não. Vocês vão ter um tempo para fazer essa prova de proficiência, que é ofertada, então, pela Faculdade de Letras da Federal, tá?
E é uma prova até certo ponto tranquila, tá? Porque ela não exige uma proficiência assim, grau B2, C1, não. Ela é bem de uma compreensão de leitura, principalmente, tá? Ela não tem uma exigência de se falar fluentemente uma língua estrangeira, não. Tá bom? Então não é o grande problema esse, não. Tá bom? E aí, só para lembrar que no mestrado, se não me engano, é uma língua, e no doutorado são duas, tá? Diferentemente daquela que você fez no mestrado também. Fala, Laura. Oi, prof, obrigado. Eu sou estrangeira. Eu sou colombiana. Estou Tudo aqui. bom, Laura? Tudo, obrigado. Muito prazer também saludar vocês Muito... em fazer esta reunião, porque eu também tenho muitas perguntas. Eu escrevi, Claro. aí não perdoem, falo um pouco menos mal o meu português. Então, eu sou estudante intercambista de graduação em dança. Estou há 7 meses aqui na UFMG. Este é o meu segundo semestre de intercâmbio. Já tenho um mestrado em psicopedagogia. Então, estou me preparando para o doutorado. Gostaria de saber quais são as áreas interdisciplinares que constituem ou configuram este doutorado. Meu propósito é criar um projeto de educação para a paz com dança, para a paz. Dança para a paz. Estou estudando as danças populares dos territórios ao redor do mundo. Gostaria de propor uma cidadania construída a partir da dança em favor da paz. Isso tem relação com o doutorado em estudos do lazer. Qual linha das pesquisas pode dialogar mais com os meus interesses de formação? Aí, essas minhas perguntas. Beleza, Laura. Então, você está me falando de um tema muito amplo, né? Então, é uma proposta que envolve a dança, né? Uma proposta pedagógica da dança voltada para a paz, né? Exatamente. Então, assim, é um primeiro, é um primeiro tema amplo que muito provavelmente você vai ter que propor alguns recortes, né? Principalmente para você que já fez mestrado também. Então, você sabe que esses recortes, ou seja, ajustar melhor essa temática é essencial para que você possa construir um projeto de pesquisa que seja factível, né? Que seja feito de maneira acadêmica também. O que eu posso te falar, Laura, é que nós temos alguns professores que se interessam tanto pela dança, tá, quanto pela maneira pedagógica de se pensar essa dança também. Atualmente, a gente tem a Elisângela, que é uma professora que trabalha com essa temática, tá? Você precisa, Laura, fazer uma articulação com o lazer. Então, embora a gente seja esse programa interdisciplinar, pessoal, a gente tem um foco em estudos do lazer, né? Então, a dança, ela pode dialogar com o lazer de diversas maneiras, mas isso tem que estar claro no seu projeto também, tá? Entendi. Além disso, Laura, a gente tem uma proposta, né, de internacionalização dentro do nosso programa e, se não me engano, a gente tem uma bolsa de doutorado que ela é especificamente para alunos estrangeiros também, tá? Legal. Então, é bom você saber sobre isso também. Mas aí, a dica que eu te dou, né, é que você procure saber sobre pesquisas que foram feitas, né, na área do lazer, em diálogo com a dança, para que você possa amarrar bem o seu projeto para você propor ele para pós-graduação, tá bom? Mas eu acho que é um projeto que
que pode ter esse fio condutor, mas isso você precisa fazer de uma maneira bem certinha para não ficar muito amplo também, né? Sim, tá certo. Mas eu acho que está numa direção boa, sim, tá? Prof, eu estava falando com a professora Flávia, que é uma Flavinha. das pessoas que eu conheço de afeto, e aí ela enviou para mim alguns como artículos que ela escreveu referente à dança e ao lazer. Eu acho que, não sei se você pode me recomendar uma pessoa que eu posso perguntar para ela, por exemplo, a bolsa de estudo, como é que eu faço para preencher os formulários, porque eu estava preenchendo o UNO, que pede muitas coisas de brasileiros. Eu não Sim, tenho carro, não sei, muitas coisas assim, bem de aqui, o imposto sim. predial, aí eu não consigo fazer nada disso. Aí, se você pode me orientar, por favor, com uma pessoa mesmo que consiga falar toda essa informação assim para pessoas Claro, estrangeiras, vai ser melhor. claro. Laura, a gente tem a nossa secretaria, tá? Então você pode mandar todas as dúvidas para a secretaria, que o Daniel, que é o nosso secretário, então, vai te auxiliar nesses preenchimentos também. É claro que vão ter partes desses formulários, por você ser estrangeira, que você não vai ter que preencher, né? Então, você pode tirar todas essas dúvidas na nossa secretaria, tá bom? Eu vou deixar o e-mail aqui com você, não sei se você já tem. Eu não tinha, inclusive, eu já tive a possibilidade de a ajuda de Daniel. Só Ah, que algumas coisas ainda a gente está entendendo com o tempo. Mas muito obrigada também por a precisão. de nada. E aí eu me também coloco à disposição, Laura, que esse é o e-mail do Daniel, tá? E eu vou deixar o meu e-mail aqui com vocês também, se eu puder ser útil em alguma coisa, tá? Porque acaba que nessas situações também a gente acaba aprendendo com as pessoas de fora que também pretendem participar do nosso processo, tá, Laura? Eu até tenho uma experiência muito interessante com um aluno colombiano que veio aqui no ano passado. Ele veio fazer uma parte do mestrado dele aqui, ele ficou aqui durante 3 meses, ele chama Legal. Davi, e depois ele me convidou para a defesa de mestrado dele. Foi uma experiência muito Uau. bacana, tá? Aqui mesmo no Brasil ou lá em Colômbia? Não, ele fez a defesa dele foi em Cali, se não me engano. Uau, legal. Muito bonito. E tem o telefone aqui também, tá, Laura? Muito obrigado, prof. E parabéns pelo português aí. Seu português já está muito bom, já está ótimo. Ai, obrigada. Vamos lá, pessoal. Mais alguma dúvida? Pode falar. Renê Moraes, né? Aham. Boa tarde, professor. Boa tarde, Boa pessoal. tarde. Eu posso também estar equivocada, mas pegando a fala do João, quando ele comentou de ser do Sergipe, né? Eu também estou longe, estou no interior do Ceará, e eu tinha entendido no edital que, pensando na seleção do doutorado, tá, professor? Tá. Que a segunda etapa, caso o projeto seja aprovado e vá para a segunda etapa, aquela parte da arguição diz que é presencial, né? E aí eu não sei, escutando o João, eu fiquei na dúvida também se existe essa possibilidade dessa etapa ser feita de forma remota ou não. Então, até o último processo, a gente fez ela de forma presencial, tá? Depois a gente pode ver nesses casos excepcionais, mas eu acho que
edital, isso está de forma presencial, né? Então, eu até me lembro de gente que viajou para cá, que veio para cá para essas entrevistas, tá? Então, até onde eu sei, a segunda etapa do processo de seleção do doutorado, porque qual que é essa segunda fase, gente? Só para lembrar para vocês, né? Então, tem a primeira fase, que é a aprovação do projeto, né? E aí quem tirar uma nota maior do que 70 vai para a segunda fase. E essa segunda fase, ela é super importante, porque ela é exatamente uma arguição junto ao candidato do projeto. Dura mais ou menos 30 minutos, é composto por uma banca formada por 2 professores, e a gente tem dado preferência para esses momentos presenciais, tá? Então, assim, se no edital, né, não tem nenhuma abertura ali para esse sistema remoto, é porque a gente faz ele de maneira presencial mesmo, tá bom? Tá bem, tá bem. Obrigada. De nada. Pessoal, mais alguma dúvida? Ô, Tiago, deixa que a gente vai ver também sobre esses links, já que você trouxe isso para a gente, tá? Depois a gente vai dar uma conferida nisso também, nesses links das referências bibliográficas do mestrado, tá? Tá, pessoal? Depois a gente vai ver isso direitinho. Fala, João. Eu não sei como é que está no edital do doutorado, mas no edital do mestrado tem dizendo o seguinte, sobre a arguição oral, né? Essa etapa poderá Tá. ser realizada também remotamente. Para tanto, o candidato deverá solicitar a coordenação do processo no ato de inscrição para realizar a arguição oral via videoconferência. Vocês querem que eu Ótimo. A gente transmita? pode... Deixa eu dar uma conferida aqui no... Porque, assim, até onde eu sei também, eu acho que essa possibilidade, se ela está aí, é porque ela pode ser feita. E eu acho que, muito provavelmente, no doutorado também, se no mestrado tem essa possibilidade, né? Deixa eu abrir aqui, gente, porque aí eu Se você deixo quiser, eu isso tudo escrevo. certinho para Estou você. aqui aberto. Mas você está com o do doutorado também, está com essa mesma frase, Deixa João? eu ver do doutorado, que eu tô Tá, com... Só um segundo, tá? tá. Deixa eu olhar aqui também, ó. Tá, Eu acabei é a de mesma ver. coisa, né, do doutorado. Então, ótimo, gente. Se está no edital, pessoal, deixa eu até ver aqui também, ó, das informações, das Tá vagas, na página 6. página 6. Aí é bom que eu leia aqui para vocês e não vai ter dúvida, tá? Do doutorado, então, etapa arguição oral, beleza? Vamos lá, ó. O candidato se responsabilizará por... Dá para fazer sim, tá, gente? Aqui, ó. Essa etapa poderá ser realizada também remotamente, para tanto, o candidato deverá solicitar a coordenação do processo no ato da inscrição para realizar a arguição oral via videoconferência. Aqui, ó. O candidato se responsabilizará por testar a conexão com a secretaria do programa, quando solicitado, garantido banda de internet com velocidade compatível para emissão de som e imagem em tempo real, tá? O programa, então, não se responsabilizará por problemas na conexão por parte do candidato. Para ser aprovado nessa etapa, o candidato deverá obter pelo menos 70 pontos. Então, Nenê, é totalmente possível, tá? Edital contempla isso, então a gente pode fazer a segunda etapa também do projeto via videoconferência, o que é ótimo para vocês. Certo, obrigada, professor. De Obrigada, nada. João. João, muito obrigado aí, tá? Então, tanto no mestrado quanto no doutorado, tá, gente? Só pedir para vocês
que deixem isso, que façam esse pedido, né, para a secretaria anteriormente. Alguma dúvida, pessoal, quanto às vagas também? Eu não sei se eu deixei claro também essa questão da escolha, né, dos orientadores para vocês também. Se alguém tiver outra dúvida, fala, Nenê, vamos lá. Em relação a isso das vagas, a explicação que você falou sobre o mestrado, o procedimento é o mesmo com o doutorado? Para o doutorado é a mesma coisa. Então, os professores, eles já mandaram para a coordenação da pós-graduação o número de vagas, né, para o doutorado, para qual linha também, tá, gente? E normalmente, só para deixar claro aqui para vocês, a gente não necessariamente a gente preenche todas as vagas disponíveis, não, tá? Muitas vezes sobram vagas. Por quê? Vai depender da qualidade dos projetos, das provas. Então, pode ter uma fila de reserva, como pode ter também vagas que vão sobrar, tá? Então, não é, por exemplo, concurso público, né, que tem 3 vagas ali, tem 10 pessoas tentando e 3 pessoas vão ter que passar, tá? Só para deixar claro para vocês. Então, isso depende do número de pessoas que vai concorrer, mas acaba que, teoricamente, vocês não estão concorrendo por aquelas vagas ou aqueles números ali, não. Tá? Vocês estão concorrendo, na verdade, pela qualidade do projeto de vocês e também desse encaixe temático que o projeto de vocês tem, tanto com a linha de pesquisa, né, quanto com a proposta da pós-graduação, quanto com a linha de pesquisa de cada professor, tá bom? Então, essa é um encaixe que é um pouco mais complexo e ele não é tão matemático quanto as pessoas pensam, só para deixar claro para vocês. E aí, no doutorado, a gente já tem acesso direto ao projeto. A gente não tem a primeira fase, é o projeto. A partir do projeto, ele passou nessa primeira fase, ele vai para a entrevista ou a arguição, né, que a gente quer saber ali dos candidatos, como que eles percebem aquela pesquisa, se ela realmente, em termos metodológicos, ela vai ser factível para aquele tempo ou não, né? A disponibilidade que os alunos têm para essa pesquisa também. E aí, a última fase, que é a fase do currículo, ela já não é mais eliminatória, ela é classificatória, tá bom? Então, ela vai classificar vocês, vai dar mais pontos ou menos pontos, a depender do currículo Lattes que vocês tiverem. E aí, lembrando, hein, gente, deixa o currículo de vocês, assim, essa é uma parte que eu sempre enfatizo. O Lattes de vocês é o histórico acadêmico de vocês, então deixem eles atualizados, tá? E lembrem-se de comprovar tudo aquilo que tiver lá. Se não tem a comprovação, vocês vão zerar aquele critério, tá? Então, se você colocar, se você pôs, né? Publiquei artigo na revista tal, tal, tal. Tem que colocar pelo menos a capa, né? Com as informações ali para a gente saber realmente sobre essa confirmação de tudo que está publicizado no Lattes de vocês, tá bom? Fala, Thiago. Professor, no caso das experiências profissionais, essa comprovação ela acontece de que forma no Lattes? Pelo contrato que você tem, pelo contra-cheque, a gente tem que Carteira de ter trabalho. carteira de alguma maneira, tá? Ou então vocês até pedirem, né, para o seu responsável ali para fazer um documento oficial, mas normalmente vínculo empregatício
é pelos contratos mesmo, tá? É pelo contra-cheque. E aí, gente, deixa isso claro para a banca. Tem muita gente que vai colocando documento ali mais para encher linguiça, assim. Sejam bem diretos, assim. Se o barema pede especificamente aquelas experiências ali, deixa isso tudo certinho, tá? Sem ficar colocando coisa que não vai pontuar também. E a gente pede também, assim, isso é muito bom para a banca, vocês colocarem na ordem correta também, ou seja, se o Lattes ele traz uma ordem, coloque o certificado também nessa mesma ordem. E isso é uma dica que eu dou para vocês, para tudo que vocês forem fazer em termos acadêmicos, para concurso, para qualquer outra situação. Isso é muito bem visto pela banca, assim, porque a banca não fica tendo que procurar, né? Ela já vai vendo ali de uma maneira mais eficiente e mais rápida, tá? Pessoal, mais alguma questão? Alguma dúvida? Profe, eu Fala, novamente, Laura. obrigado. Tenho uma dúvida, mas tenho uma pergunta, mas não sei se é claro. Tá. Eu quero falar para vocês que o lazer é muito novo para mim. Aí eu queria saber onde que a gente pode aplicar a pertinência, é uma palavra em português, Sim, como sim. essa resposta que a sociedade, quando um doutorado pensa a sociedade, onde é que pensa que pode impactar maior como foco de encontro com esse lugar de transformação? É claro? Então, Laura, assim, eu vou dar só algumas dicas, né? O nosso programa, ele trabalha com a perspectiva de pensar o lazer como um direito, né? Um direito social previsto na Constituição brasileira, que é um pouco diferente, talvez, de outros países. Então, por exemplo, eu me lembro de uma palestra do Pronovo, que é um professor canadense, né, que ele falou assim, é muito estranho vocês terem o lazer como direito social descrito na Constituição brasileira, né? Então a gente trabalha com essa perspectiva de que é um direito do cidadão, né? Especificamente aqui do cidadão brasileiro, mas a partir dessa premissa de que o lazer ele é um momento de libertação, né? Ele é um momento de contraponto ao trabalho, né? Ele não é só um tempo livre de recarregar as energias para eu trabalhar mais, ele também é um momento de resistência, né? De sublimação, é, pode ser de produção também, mas uma produção que tende, né, que a gente pensa de ser antineoliberal, né, anticapitalista, o que é muito difícil, porque o nosso lazer ele está repleto pelo sistema cultural capitalista também. Então, é pensar esse lazer de uma maneira ampla mesmo, ampla e pela perspectiva, Laura, você que é colombiana, a gente tem trabalhado muito essa questão anticolonial, né, decolonial, ou seja, de que lazer que a gente fala também quando a gente fala da América Latina, né? Dos povos indígenas, dos povos tradicionais, porque, querendo ou não, o campo do lazer acadêmico ele foi constituído pelo pensamento eurocêntrico também, do Dumas Edier, né? Então é bom você ler um pouco sobre a história de como que o conceito de lazer também
foi se tornando uma área acadêmica dentro do Brasil, pelas influências europeias em um primeiro momento, mas já há mais de 10 anos a gente tentando também resgatar um pouco do nosso lazer, né? De um lazer menos eurocêntrico, menos voltado para o urbano também, menos voltado para esse contraponto com o trabalho. Então, por exemplo, o ócio, né, que é uma tradução direta do lazer para o espanhol, mas que na língua portuguesa quer dizer um descanso passivo, né? Ele também é lazer. Então, um lazer ele pode ser não ser produtivo, ele não precisa ser produtivo dentro da linha capitalista, né? E ele também pode ser não positivo. Em qual sentido? Eu posso fazer o que eu quiser no meu tempo livre, inclusive não fazer nada, ou inclusive fazer uso de droga, por exemplo, entendeu? Então é essa percepção mais ampla que o nosso programa de pós-graduação busca também, assim, de sair um pouco desse discurso também muito voltado por um lazer que seja positivo, né? Que seja voltado para o utilitarismo também, que é super usado, né? Então, o tempo livre ele tem que ser constituído por boas atividades, nem sempre, né? Então, assim, o que eu sugiro para você, né? Pegue as referências bibliográficas do mestrado, porque ali você vai achar muitas referências que vão servir de base para você para o seu projeto de doutorado também, tá? Não sei se ficou claro para você. Acho que você travou também, Laura. Não sei se ficou claro nesse final aqui. Pessoal, vocês estão aqui comigo ou foi só a Laura, né, que travou? Agora sim, Deu certo? voltei, Ah, desculpa. voltou. Então é Sim. isso. Eu não sei se você escutou essa parte de você buscar as referências bibliográficas do mestrado, porque ali são vários professores da pós-graduação nessa perspectiva crítica também, tá? Tá, ótimo, E muito assim, bem. Laura, traz também as suas referências lá da Colômbia, porque isso também é muito bem visto, tá? Claro que é bem visto. Perfeito, prof. Talvez só Ótimo, uma última pergunta, porque claro. pesquisando como o fundamento da pós-graduação, do doutorado, o doutorado começou no 2009, não é? Sim. Aí, como foi que configurou o programa a Universidade de Minas Gerais? Como foi que está muito interessada no lazer? A Universidade de Minas Gerais, porque eu nunca vi um doutorado em lazer no Latinoamérica. Não sei se é na Europa, não sei, mas eu gostaria de saber qual foi o interesse de uma proposta acadêmica para mergulhar este direito humano. Sim, então, na verdade, a gente tem um grupo de professores que são lotados na educação física, entre eles a Cristiane Lucy Gomes e o Helder Isayama, que são dois professores que já no doutorado deles estudaram o lazer. E vem de outros professores mais antigos da escola de educação física, tá? Que tinham interesse nessa temática também. Então, a gente iniciou com um programa de pós-graduação Lato Sensu, que era uma especialização, depois se propôs um mestrado em lazer, tá? E depois culminou com o doutorado. Então, é o único programa da América Latina sobre lazer que existe até hoje, é o único programa que tem. Isso é muito legal,
né? E o que é mais interessante disso tudo, Laura, é que a gente hoje é nota 6. Nota 6 na Federal, na UFMG, só tem 18 pós-graduações com nota 6. A gente concorre com gente das ciências duras, assim, é muito difícil um programa de pós-graduação interdisciplinar, principalmente baseado nas ciências humanas, né, com uma nota tão alta, assim. Então, é fruto, né, fruto desse grupo de professores que está lutando para essa discussão mais ampla. E aí a gente tem contato hoje com vários pesquisadores latino-americanos, europeus também, norte-americanos, nesse diálogo. Então, eu não sei se vocês sabem, né, mas a gente vai ter em julho, no final de julho, o Congresso Mundial em Estudos Culturais, aqui na UFMG. Já temos 500 inscritos do mundo inteiro, do mundo todo, e quem está fazendo esse evento é a nossa pós-graduação, né, na área dos estudos culturais. Então é super interessante porque tem muito diálogo, porque ele é interdisciplinar, né? Estudos culturais. Prof, muito obrigada. Eu acho que ficou mais da claridade. Chama Crossroads. Depois vocês procuram saber. Eu vou colocar aqui no chat, porque as inscrições estão abertas e vem gente do mundo inteiro, inclusive muitos parceiros nossos de outros países vêm participar, tá? Então é uma grande chance também, gente, de fazer esse social acadêmico e de conhecer pesquisas também novas, tá? Precioso. Prof, a gente pode participar online, virtualmente? Desse congresso? Esse congresso, eu acho que ele vai ser, eu não tenho certeza se ele vai ser híbrido, não, tá? Entendi. Mas olha lá no site, tem um site sobre isso, e aí você pode ver se ele vai ser híbrido ou não. A gente não tem feito muitos congressos híbridos, Laura, porque acaba que a logística para fazer ele híbrido, muitas vezes em alguns locais da Federal a gente não consegue, em outros a gente consegue. Entendi. Então, depois você olha e está com o site aqui no nosso chat, legal. tá? Sim. Aí, pessoal, para quem quer saber mais, né, sobre a área e tudo mais, fiquem à vontade. Ótima pergunta, Nenê. A Nenê está perguntando aqui, gente, se existe alguma dificuldade, né, com esse título, né? Então, vocês vão fazer mestrado e doutorado em estudos do lazer. Então, vocês vão ser mestre e doutores em estudos do lazer. E se esse título ele dificulta ou não os concursos públicos depois, tá? Cada vez menos, tá? Cada vez menos, mas a gente ainda vai perceber que a pós-graduação no Brasil ela é muito voltada para uma área fechada, né? Então a gente vai ter várias vagas para concurso público que não coloca uma frase pequenininha que chama áreas afins. Mas essa é uma luta que os órgãos de fomento, junto com os programas interdisciplinares, têm feito. Então, a gente percebe que, aí eu posso falar mais da minha área, né? Então, eu sou de duas áreas, na verdade, educação física e psicologia. Educação física, que é a área que eu atuo mais, a gente vai perceber que os concursos públicos hoje, eles falam assim, ó, doutorado em educação física ou áreas afins. Quando tem ou áreas afins, o doutorado em estudos do lazer, ele entra tranquilamente, tá? Ele entra sim. Então é uma luta nossa também, enquanto programa de pós-graduação, em fomentar a interdisciplinaridade para os concursos públicos, tá? Mas essa é uma luta diária para que as pessoas, para que as instituições valorizem a interdisciplinaridade.
Então, a gente vai ter concurso agora. A gente teve 2 concursos atualmente na Universidade Federal de Ouro Preto para educação física e áreas afins. A gente vai ter um outro agora na Federal de São João del Rei, educação física e áreas afins. Então, as instituições federais públicas do Brasil, nos seus editais para concurso público, têm colocado áreas afins, tá? É quase que uma regra. Mas aí vai depender um pouco do departamento e de como que as pessoas, né, enxergam isso. Então, o que eu posso falar para vocês assim é que a nossa pós-graduação tem formado vários doutores em estudos do lazer com esse título, e a gente tem passado em vários concursos, tá? Então a gente está com vários regressos do doutorado do PPGL que tem passado em vários concursos públicos para professor ao redor do Brasil. Já é um programa de pós-graduação reconhecido nacionalmente, tá? E é por isso que a gente recebe vários pesquisadores de pós-doutorado para fazer pós-doutorado junto conosco. Então, a gente tem pessoas de Brasília, do Rio de Janeiro, do Nordeste. A gente teve recentemente 2 professoras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul que fizeram pós-doutorado junto conosco. Então, isso já mostra que é um programa reconhecido nacionalmente. Tá, Nenê? Então, não sei se eu deixei claro, mas, assim, tem ficado cada vez mais tranquilo esse título ser aceito nos concursos públicos, tá? Tá bom, ficou claro, sim. Que bom que Que bom, isso. Obrigada. De nada. É uma luta nossa também. Tranquilo, pessoal? Mais alguma dúvida ou tá tranquilo? E aí, qualquer outra dúvida também, pessoal, entrem em contato, né, com a nossa secretaria. Eu deixei o meu contato aqui com vocês também. A gente tenta responder da maneira mais rápida possível. Para quem não se sentir confortável nesse processo de seleção também, aproxime-se do programa de pós-graduação pelas disciplinas, pelos grupos de pesquisa, pelos eventos também. Isso é uma dica que eu dou para vocês. O fato de não passar também em um primeiro processo de seleção não quer dizer que em um segundo processo isso não seja possível. Então, a gente tem pessoas que passam de primeira, tem gente que já fez 2, 3 processos, isso acontece também, né? Mas estudem um pouquinho, né, sobre o programa e sobre os professores, né? Não tentem fazer algo também às cegas, também não. Assim, tentem estrategicamente pensar assim, olha, o meu projeto tem diálogo com essa teoria, amarra isso certinho e faz com que a banca fique apaixonada pelo seu projeto, porque esse é o grande tchan, né? Porque se tiver essa paixão por um bom projeto, a gente está falando de pesquisadores da área, vai ter até briga para ver quem é que vai pegar um bom projeto, tá? Então, os bons projetos, eles geram briga também do outro lado, entre os docentes. Podem ficar tranquilas e tranquilos quanto a isso, tá? Então, quando tem projeto bom, também tem muita gente querendo aquele projeto também, tá? Então, pensem em construir algo pensado, ajustado, principalmente que seja que seja possível também, né? Pensem em algo ali mais fechadinho, que seja possível para se fazer tanto em um mestrado, que é mais curto, né, no máximo 24 meses, quanto no doutorado, que é no máximo 48 meses, tá bom? Valeu, Laura. Podemos encerrar então, pessoal? Tá tudo tranquilo? Então, boa sorte para vocês aí, tá? Júlia, João, Laura e Nenê, que ficaram aqui até agora. E a gente fica à disposição de vocês também, tá bom?
Muito Tá certo, obrigada. muito Boa obrigada. tarde Valeu, para todos. pessoal. Um abraço Tá para bom. vocês aí. Boa sorte, tá? Obrigada. Obrigada, viu, Até professor? Tchau. mais. Valeu.